Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. E guardar aí. Bom dia, professor. Bom dia. Guardar na frente da Para, André, tela. de ficar aparecendo aqui, gente. Quer falar ou professor? Não, mas a Maria pegou a foto, ela era a Fera e a Bela. A Maria. Gente, os que já entraram na sala, tá tudo bonitinho. Já vão colocando o nome no chat. Você meio que mantém esse padrão, tá? Coloque o nome completo no chat para presença depois, tá? No final da aula eu vou checar o relatório do chat para poder dar presença para vocês. Então, coloque o nome e a turma, tá? Nome e a turma. Diga, Xavier, você levantou a... Bom dia. Bom dia. Levantei a mão sem querer, professor. Ah, tudo bem. Prontinho. Kathleen levantou a mão sem querer também? Foi sem querer. Ah, tudo bem. Certo. Gente, olha só. A princípio, nós terminamos a nossa revisão na última terça-feira. Só que eu reparei que ainda tem alguns alunos que estão com alguma dificuldade na programação. Então, eu vou perguntar para vocês e eu quero que vocês respondam com bastante sinceridade. Vocês querem fazer uma última revisão, tirar as últimas dúvidas? Eu já vou antecipando que eu não vou ter muita disponibilidade para tirar dúvidas dos colegas depois da aula, tá? Então, quer tirar dúvida antes da prova, esse é o momento. Vocês querem fazer isso ou eu sigo normalmente com a aula? Então, Continuar com a revisão. Posso fazer isso? Não vai ser aquele momento que só o professor vai falar e vocês não vão fazer nenhuma pergunta? Se eu fizer esse momento de revisão, vocês têm que fazer perguntas, tá? Senão não vai ter nenhum sentido a fazer uma outra revisão. Certo? bom dia, professor. Bom dia. Quem entrou depois, não esqueça de colocar o nome completo e a turma no chat, tá? Nome completo e a turma que pertence no chat. Professor, você vai passar a sua aula normal e a gente vai falando as dúvidas que a gente tiver? Então, o que eu ia sugerir, Lara, é de eu abrir o ambiente de programação, que, pelo que eu entendi, a maioria está com dúvida na parte da programação, né? Então, eu abro o ambiente da programação e eu dou algumas recomendações. A gente vai testar algumas possibilidades de programação. Eu tiro as dúvidas de vocês de programação que foi surgindo. Se eu começar a aula, aí eu não vou falar nada sobre a prova, tá? Aí eu só falo sobre a aula, tá? Se eu começar a aula, aí eu já não comento mais nada sobre a prova. Aí Você não acha melhor ser uma revisão, professor? tem uma revisão? Eu achava melhor uma revisão. Então, é isso. Na verdade, essa é a sugestão. A ideia é, se vocês quiserem, eu continuo, né? Na verdade, a gente já fez 2 revisões. Eu continuo a revisão e aí a gente deixa para seguir com o conteúdo da aula semana que vem. Fazemos assim, então? Tá bom dessa forma? Por mim, tudo bem. Beleza. Então tá. Vou compartilhar aqui o relatório de programação com vocês.
Gente, ó, eu vou começar dando uma situação e aí vocês vão me ajudar a construir a programação aqui, tá? Então imagine essa situação aqui, eu vou desenhar e aí vocês vão pensando, tá? Vocês têm aqui esse veículo, né? E a gente quer que ele faça o seguinte, ele vai ficar andando em linha reta, certo? Tá meio torto minha linha aqui, mas imagina que ele tá reto, tá? Então, quando ele chegar na frente de algum obstáculo, certo? Ele vai ter que virar à esquerda e seguir o caminho dele. Chegou na frente de um novo obstáculo, ele vai ter que virar à esquerda e seguir o caminho dele, certo? Novo obstáculo, vira à esquerda e segue o caminho dele. Como que a gente pode fazer uma programação desse tipo? O que vocês acham? Enquanto vocês pensam nisso, pessoal que entrou por último, não esqueça de colocar o nome completo no chat com a turma, tá? Se a pessoa que entrou não colocar o nome completo, não vai ter como o professor verificar que estava presente na aula, tá? Então, não esqueçam de colocar o nome. No final da aula eu revejo o relatório do chat e aí consigo dar presença a partir de lá. Ok? Então, alguém tem alguma sugestão de como nós podemos fazer aquela programação? Programação para aquela tarefa, na verdade? Dá uma dica, tá? Começa com esse bloco aqui. Começa com o bloco iniciar. Uma segunda dica, ele continua com o bloco ciclo, né? Eu não indiquei em nenhum momento que ele vai fazer isso só uma vez, né? Ele vai identificar o objeto, parar uma vez, ou só seguir reto uma vez. Então, como ele vai ficar repetindo essa instrução, a gente precisa de um bloco que permita essa repetição. Agora, esse conteúdo que vai ficar repetindo, eu quero que vocês me ajudem a completar, tá? O que vocês acham? Não tem problema se errar, tá? Só deem a opinião de vocês. Professor, Sensor ultrassônico, perfeito. Nosso carrinho aqui, por acaso, ele já está até. Diga. não, eu ia falar isso, que o Eduardo Silva colocou no chat o sensor ultrassônico. Certo. Sensor ultrassônico tem que ter. O que mais? O que vocês acham? Ó, é um veículo, né? Motor. Motor. Então, esse bloquinho aqui a gente vai utilizar depois. Eu acho que eu vou ter que... Eu vou parar de compartilhar rapidinho a tela só para ajeitar uma conexão aqui. Aí eu já volto à tela, tá? Mas vão pensando no que precisa. Pense um pouquinho no que eu falei e aí pense no que vocês acham que precisa. Eu já volto a compartilhar a tela com vocês. Se vocês quiserem ir falando no chat ou pelo áudio, pode ir falando, tá? Professor, a Débora perguntou o que é para o robô fazer. O que é para o robô fazer? O robô ele vai seguir em linha reta, certo? E sempre quando ele identificar um obstáculo, ele vai ter que parar, até mudar um pouquinho, vai? Ele vai parar, dar uma resinha e virar à esquerda, tá? E aí ele vai continuar novamente. Aí ele identificou um novo obstáculo, ele vai parar, dar uma resinha e virar à esquerda, certo? Sempre vai fazer isso. Qual que é a recomendação de vocês para a gente continuar aqui? Algum palpite?
Ó, já sabemos que vamos precisar desse bloco mover direção, né? Ou um bloco associado a 2 motores. Vamos precisar, por exemplo, do bloco ciclo, porque ele vai ficar repetindo isso, né? Que mais que nós vamos precisar? Deixa eu ver. Acho que agora está funcionando direitinho. Compartilhar novamente com vocês a tela. O Cauã Davidson falou, então, colocar a computação, perfeito, Cauã. É isso mesmo, gente. O próximo passo aqui é colocar esse bloquinho aqui, o bloco de computação. Por quê? O bloco de computação permite que o robô ele fique separando o que é condição com o que ele tem que fazer. Reparem que ele tem duas situações, né? A situação que ele está andando em linha reta, né? Essa situação aqui. E a segunda situação, vamos colocar aqui caso 1. E no caso 2, segundo, ele vai estar parando. Vou colocar aqui para frente e para trás, tá? Parando, voltando e seguindo para esquerda, tá? Então, aqui é uma instrução e aqui é outra instrução, tá? Então, primeira situação é ele seguir em reta, segunda, ele parar e virar à esquerda. Vou deixar aqui essas duas coisas desenhadas. Perfeito, Débora, isso mesmo. Sensor ultrassônico. Então, ó, vamos tentar agora unir aí o que cada um contribuiu, né? Sensor de giro, o Yuri falou, o sensor de giro, ele poderia ser utilizado também, poderia ser utilizado. Digamos que ele tem um pouco menos de prioridade, mas podemos, de certa forma, incluir o sensor de giro em algum momento, tá? Mas, a princípio, vamos tentar usar a ideia do ciclo. Aí, dentro do ciclo tem uma comutação, né? Essa comutação, ela vai estar associada a alguma condição. A condição, no caso, é um sensor. Qual que é o sensor mais indicado para a gente utilizar? Alguém já falou aqui, né? Deixa eu ver. A Débora falou, sensor ultrassônico é o mais indicado para a gente colocar aqui como condição para a gente fazer ou esse caso numa linha, ou esse caso aqui na segunda linha, certo? Então, vamos trocar aqui para a condição mais apropriada, que é o sensor ultrassônico, tá? Então, veja que cada bloco, gente, ele tem esses itenzinhos de baixo. Eu costumo chamar esses itens de parâmetros, tá? São maneiras que nós temos para personalizar os blocos de programação, tá? Então, além dos blocos terem uma finalidade, eles também podem ser personalizados, tudo bem? E aí, uma maneira de personalizar por exemplo, aqui a gente identificar se qual que é a condição. O sensor está a distância menor do que esse valor, ou uma distância maior ou igual, tá? No caso aqui, o sensor tem que estar numa distância menor do que, vamos colocar 10 centímetros, por exemplo, tá? No caso, a gente poderia colocar outras opções, tá? E aí, eu acho que o Eduardo tinha falado que nós íamos precisar do bloco motor. Não sei quem mais que tinha falado que tinha precisado do bloco motor. Então, agora nós temos que preencher essas duas linhas, né? Lembrando, aqui que está falando, né? Se o sensor ultrassônico tiver uma distância menor do que 10 centímetros, ele vai fazer o que nós colocarmos nessa linha aqui. Se o sensor ultrassônico
tiver numa distância maior ou igual a 10 centímetros, ele vai fazer o que nós colocarmos nessa linha aqui, tá? Esse caso 1, gente, esse caso 1, o sensor tem que estar a uma distância maior ou menor do que 10 centímetros? No caso, maior ou igual a 10 centímetros ou menor ou igual ou menor do que 10 centímetros? O que vocês acham para esse caso aqui? Só seguir em linha Menor. reta. Menor. Quem mais que acha que é menor? Tem mais algum palpite de menor? O que vocês acham? Ó, falar que aqui é menor, gente, significa que o robô ele vai ficar seguindo em linha reta sempre quando tiver algum objeto na frente dele. É isso que a gente quer nessa parte? Não. É o oposto, né? Então aqui é justamente quando não tiver nenhum obstáculo na frente, né? Ou quando o sensor tiver uma distância maior ou igual a 10, que ele vai seguir em linha reta, né? E quando tiver algum obstáculo menor do que 10, ele vai parar, dar ré e virar, né? Tá vendo a diferença? Se a gente colocasse o contrário aqui, ele basicamente vai ficar parado, né? Porque não vai ter nenhum obstáculo na frente dele, então ele não vai poder se mover. Ou no caso, ele vai poder se mover, só que ele vai ficar só virando, né? Repara que só vai ficar virando praticamente, né? Ele vai ficar fazendo isso. Certo? Certo. Por quê? Porque não tem nenhum obstáculo na frente dele, então ele só vai ficar fazendo essa parte aqui. Se a gente inverter, né? Agora que nós sabemos qual caso é associado a cada situação, já dá para ver que, como aqui é o segundo caso é menor do que 10, esse segundo caso vai nessa linha, né? Ó, menor do que 10, menor do que 10, essa linha. Esse caso aqui é maior ou igual a 10, então esse caso aqui vai nessa linha aqui. Todo mundo conseguiu ver a diferença de um caso para o outro? Deixa eu acompanhar no grupo aqui. É para o robô fazer o quê? Débora, é para o robô seguir em linha reta, certo? E quando ele encontrar algum obstáculo, ele tem que dar uma resinha. Aqui não é ele virar, tá? Ele é só dar uma ré. Dar uma resinha e virar para a esquerda. Aí vai voltar o ciclo, né? Voltou o ciclo, ele vai seguir em linha reta. Se tiver algum obstáculo aqui, ele vai dar uma resinha, virar à esquerda e vai repetir o ciclo. Não tem nenhum obstáculo, ele vai seguir em linha reta. E aí acho que deu para pegar a ideia, né? Eu vou apagar aqui a anotação porque agora ficou muito confuso para deixar do jeito que estava. Certo? Então, eu vou só deixar os casos aqui, que eu acho que os casos ajudam. Primeiro caso, então, ele está indo só seguindo em linha reta, tá? Primeiro caso. Aqui só seguir em linha reta, não tem nenhum obstáculo. Então, maior ou igual a 10 centímetros o sensor estará em relação aos objetos. E o segundo caso, aqui tem obstáculo, tá? Ele estava vindo aqui, né? Colocar setinha para frente e para trás, quer dizer que ele vai, volta e vira à esquerda. Repare que a gente não está indicando que ele vai seguir, né? Ele só está indicando que ele vai parar, voltar e virar à esquerda. Depois que ele virou, aí volta para o primeiro caso, né? Se não tiver nenhum obstáculo, volta para o primeiro caso. Aqui eu vou colocar embaixo, segundo caso. Segundo caso é menor do que 10. Tudo bem? Colocar algum bloco para fazer ele virar para a esquerda. Ótimo. Então é isso mesmo, gente.
A gente sabe, então, que menor do que 10 ele vai virar, né? E maior do que 10 ele vai só seguir reto. Então, só seguir reto aqui, né? Aqui a gente deixa no modo ligado, só seguir reto. Beleza? Ele não vai ter nada indicando o quanto que ele vai andar. Ele só vai seguir reto, essa velocidade, porque ele está na condição maior do que 10. Lembrando, né? Sensor que está associado à condição. E quando que é menor do que 10? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que, primeiro, né? Nós falamos que é parar, certo? Situação onde é menor do que 10. Primeiro ele para, ele vai dar uma rezinha, e agora nessa rezinha eu vou deixar uma observação, tá? A gente poderia colocar várias condições para ele dar uma rezinha. A gente poderia, por exemplo, colocar para ele voltar de acordo com graus de rotação do motor. Graus, rotação e tempo. Gente, eu vou usar o tempo e eu vou explicar o porquê depois, tá? Então, ele vai dar uma ré. Aqui eu coloco menos 20 para indicar que ele está dando ré, tá? Vai dar uma ré. E por tempo, tá? Não vou deixar ele por rotações. Vou deixar por tempo e depois eu explico o porquê. Certo? E aí depois que ele dá ré, ele tem que virar à esquerda. Agora eu vou apagar essas coisinhas que estão atrapalhando. Então, virar à esquerda, a gente pode colocar menos 50, certo? Vira à esquerda. E aqui, novamente, não vou colocar por rotações, vou colocar por tempo. Agora, essa é uma pergunta interessante. Por que vocês acham que eu estou colocando aqui por tempo e não por rotações? Alguém tem algum palpite? Não é tão fácil de saber, tá? Mas se alguém tiver algum palpite, eu gostaria de ouvir. Por que vocês acham que eu vou usar tempo ao invés de rotações? Para calcular o tempo que precisa parar? Mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. Por que vocês acham que precisa calcular o tempo que ele precisa, digamos, dar ré ou virar à esquerda? Se não souber também não tem problema. Não é tão óbvio. Ó, eu vou falar para vocês, gente. Por que eu não coloquei rotações aqui? Porque se a gente colocar rotações, imagine que o robô ele está aqui, né? Ele está bem encostado com a parede, certo? Aí, imagine que ele esteja dando ré. Enquanto ele não der a ré de, digamos que a rotação completa ou os graus completos, ele vai ficar travado, né? Porque ele não está conseguindo fazer o movimento que ele não está conseguindo concluir o movimento que ele começou a fazer. Então, ele só vai conseguir fazer o movimento se a gente tirar o que está travando ele, certo? Agora, o que acontece quando a gente coloca para tempo? A gente modifica aqui para tempo. Tudo bem, pode ser que ele continue travando, mas ele vai parar de tentar dar ré depois que, ou parar de tentar fazer a curva depois que ele gastar o tempo que nós programamos. Tá vendo que ele pode, se a gente calibrar aqui direitinho o tempo necessário, ele pode fazer a mesma coisa, só que agora se eventualmente ele travar em algum momento na parede aqui, ele não vai ficar preso, digamos assim. Ele vai parar depois que rodar o tempo e vai fazer as outras coisas que estão aqui na programação. É por isso que eu coloquei por tempo e não por rotações aqui, tá, gente? Porque a gente quer que ele dê uma ré, mas se ele travar, a gente quer que ele continue o que está fazendo, tá? Fazer um teste aqui com diferentes tempos para ver se a gente consegue ajustar aqui o tanto de ré que ele precisa dar, tá? Fazer para frente mesmo.
Só para a gente ver. Então, para frente, 1 segundo ele anda até que um pouco, não anda muito não. Vou colocar aqui 2 segundos, ver se melhora. Não, espera que deu um erro aqui. Só um instantinho. Pronto, reiniciei o bloco. Conectei novamente. Tá, 2 segundos é bastante. Ah, tá. Acho que ele começou a reproduzir o outro. Acho que dá para deixar um segundo e meio até. Senão fica muita coisa. 1.5 aqui. Isso só para ré, tá? Aí a gente calibra também a curva. Oh, caramba. Bastante. Beleza. Tentar 1 segundo e meio. Tá bom. Então vamos lá. Deixar 1 segundo. Agora para virar, menos 50. Vamos executar aqui para ver. Ó, 1 segundo acho que ficou pouco aqui, né? Tentar novamente com 2 segundos. Para virar, tá? Quase, né? Talvez 2 segundos e mais um pouquinho ele vire perfeito. Vou colocar 2.3. Vamos ver. Ah, tá bem próximo de perfeito. Coloco 1 centésimo ainda e aí já era. 2. 1 décimo a mais, aí já era. Então 2.4. Vamos colocar aqui então, pode deixar 1 mesmo para ré e para a curva aqui 2.4, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai seguir linha reta, parar, dar resinha e virar. Vamos acompanhar aqui o caminho dele. Vou soltar essa programação para isso daqui. Então, ó, tá executando essa parte. Identificou o objeto, deu ré, virou à esquerda e segue.
Identificou o objeto, deu ré, vira à esquerda, segue. Aqui não identificou, né? Aqui ele encontrou um outro muro. Vou tirar esse daqui. Tá seguindo, né? Encontrou, obstáculo, deu ré, segue. Todo mundo conseguiu acompanhar essa ideia? Pode falar, Cauã. Foi sem querer. Ah, tá. E parei a programação. Certo? Nós estamos com 9 minutos finais. Gente, alguém tem alguma dúvida? Pergunta agora, gente. Outras turmas também vão fazer a prova hoje, o que significa que eu vou ter que dar atenção para outros alunos que também vão ter dúvida depois. Então, eu não vou conseguir atender todo mundo. Não tem nenhuma dúvida que é boba. Pode perguntar qualquer coisa que vocês acham que vale a pena perguntar. Bom, se vocês não têm dúvida... Diga. Eu não entendi muito bem o sensor ultrassônico. Certo. Qual que é a sua dúvida? Por que a gente está utilizando? Tá. Por que a gente utiliza ele nos projetos? Então, Liv, o que acontece? O robô, ele tem que fazer o caminho dele, né? Só que ele não vai ficar andando reto o tempo todo. Ele vai ter que, em algum momento, quando ele identificar um obstáculo, ele vai ter que dar uma resinha e virar à esquerda, né? Mas como que ele sabe que tem um obstáculo na frente dele? Ele precisa de um sensor ultrassônico. Sensor? Exatamente. Então o sensor vai captar que tem alguma coisa na frente para ele virar? Isso, ele vai captar que tem uma coisa na frente. E aí, se... Ó, tá vendo que eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Se... Até desenhar, tá? Se tiver menor do que 10 centímetros, esse obstáculo que o sensor viu, ele vai fazer o que está aqui, certo? E o que está aqui? Ele para, dá uma resinha e vira à esquerda. E se não tiver nada na frente dele, ou seja, o objeto que está na frente dele está uma distância maior ou igual a 10, ele vai fazer essa parte aqui, que é continuar andando em linha reta. É para isso que a gente utiliza o sensor. Obrigada. Nada. Agora tem uma outra pergunta para vocês, gente. E se eu quisesse, por exemplo, fazer o robô ele parar tudo que ele está fazendo, certo? Ele para de se movimentar quando ele cair aqui na região azul ou aqui na região vermelha. Como que a gente pode... O que a gente deve acrescentar para ele fazer isso? O que vocês acham? Ele vai fazer o mesmo percurso. Pode falar. Tem que ter um sensor de cor, não tem? Exatamente, tem que ter um sensor de cor. Ó, já até coloquei, né? Tá vendo? Tá aparecendo aqui na porta 3. Então, sensor já está conectado na construção. E na programação, o que vocês acham que a gente deve fazer? Isso, sensor de cor. Aí na programação talvez não seja tão simples. Onde que vocês acham que seria mais indicado a gente associar o sensor de cor? Lembra que tem mais de uma maneira de fazer isso, tá? Mas pensa da seguinte forma: o que vai fazer o objeto, no caso o robô, parar totalmente é o ciclo, né? A única coisa que a gente sabe é que o ciclo está repetindo aqui, esse símbolo do infinito quer dizer que ele vai repetir de uma maneira ilimitada, né? Para a gente limitar a maneira que ele vai repetir, a gente pode clicar aqui, tá? E modificar a maneira que o ciclo comporta, ou ele pode fazer uma outra coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar duas maneiras de resolver esse problema, tá? Vou copiar isso daqui, apago esse e vou colar. Tá vendo? Temos a mesma programação aqui embaixo. Eu disse que a gente pode alterar aqui o ciclo, mas tem uma outra forma da gente fazer isso. Qual que é a outra forma? Então, primeira situação. Se a gente alterar o ciclo aqui para sensor de cor, aí a gente fala que se o robô que está com o sensor de cor aqui, né, ele identificar a cor vermelha ou azul, ele vai sair do ciclo. Saiu do ciclo, ele vai parar a programação.
Tudo bem? E outra forma de resolver? Qual que é a outra forma de resolver? Bom, existe um bloco que a gente consegue... É um bloco que a gente consegue parar o ciclo, independente da gente usar alguma forma de alterar o ciclo aqui, tá? É esse bloco aqui. Esse é menos utilizado. Assim, a gente utilizou pouco, tá? Esse bloco aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai ver a condição aqui e nós vamos colocar dessa forma. Deixa eu pensar. Deixa eu ver o chat primeiro, depois. Sensor de cor. Certo. Isso. Aí, sensor de cor a gente associou aqui, né? Sensor de cor, ele vai fechar esse ciclo. Ou então, a gente pode colocar... Ele vai ficar um pouco mais complicado, tá? Mas eu vou fazer, só porque eu já comecei a explicar, é melhor fazer. Aqui a gente vai colocar uma nova comutação. Uma comutação mais externa. E essa daqui, ela vem para cá. Certo? Fica um pouquinho grande o formato, mas ele funciona. E ó, aqui ao invés de a gente associar com o sensor de cor, a gente associa com o deixa eu ver aqui, sensor de cor mesmo. Compara a cor. São duas formas de fazer, tá? Opa, ao contrário. Puxar esse aqui um pouco mais para cima, só para poder mostrar as duas coisas. Mais ou menos, tá? Então, qual que é a diferença desse daqui para esse daqui, gente? Esse daqui ele vai fazer o seguinte. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar o sensor de cor. Ele está identificando a cor vermelha e a cor azul? Se ele estiver identificando, ele vai parar o ciclo. Ou seja, ele vai parar tudo que ele está fazendo. Certo? A gente pode parar o ciclo. E aí, a gente pode colocar aqui até, se quiser, para parar de se movimentar. Se ele não identificar as cores, aí ele vai fazer tudo o que nós tínhamos sugerido para ele fazer, que é ficar desviando os obstáculos. E aqui é a mesma coisa, só que ele vai parar o ciclo direto. Vou colocar para executar, que falta pouco tempo para acabar a aula, tá? Senão a gente não vai conseguir ver ele funcionando. As duas coisas fazem tem a mesma finalidade, tá? Então, ele vai ficar fazendo o movimento, gente, até ele chegar em uma das duas esquinas, ou aqui ou aqui. Como falta 1 minuto para acabar a aula, não sei se vai dar tempo de ele chegar nesses dois cantos aqui. Vamos torcer para que ele chegue. Ó, acho que agora ele vai chegar, porque ele vai bem aqui nessa cor. Puxa, chegou bem próximo. Talvez ele demore um pouquinho, porque ele não está programado para escolher um caminho, tá? Ele vai ficar andando até ele estar na direção. Mas se ele chegar aí para essa direção aqui, a ideia